Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. O meu nome é Mariana Leles, eu trabalho no Departamento de Proteção Social Básica da SNS. E para quem nos acompanha aqui no canal da Rede Suas, sabe que a gente tem feito algumas ações de apoio técnico por meio de lives, né? No que diz respeito aí a esse contexto de pandemia. Então, a nossa intenção hoje é seguir essa linha de trabalho, né? Tratando da portaria 100. Então, que a nossa roda de conversa aqui hoje, né? Nesse momento de live, vai ser para tratar da portaria 100, que foi publicada recentemente no Diário Oficial da União, no dia 16 de julho, e que traz recomendações para o funcionamento da rede de proteção social básica e da rede de proteção social de média complexidade. Então, para dar início aí ao nosso diálogo, né, eu vou convidar a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Tânia Maria Garibe, para trazer para a gente a contextualização da relevância dessa portaria, né, e, sobretudo, aí os seus objetivos. Então, é isso, Tânia, seja muito bem-vinda, e passo aí o bastão da palavra para você. Olá, amigos e amigas que estão compondo a Rede Suas em todo o Brasil. Mais uma vez estamos com vocês. Dessa vez, como disse a Mariana, nós estamos e vamos discutir a Portaria 100, publicada em julho, e que foi alvo de um grande trabalho das equipes técnicas da Proteção Social Básica e Proteção Social de média complexidade, para que pudéssemos colocar neste documento um pouco de regulamentações sobre o nosso trabalho diante da situação que estamos vivendo, uma situação de pandemia que nunca antes vivemos. Nós organizamos essa portaria 100 da seguinte forma: em princípio, uma contextualização do momento, em seguida, os objetivos desta portaria, e depois vamos por tópicos, colocando as recomendações para a atuação do órgão gestor, para a atuação nos equipamentos de proteção social básica e de proteção social de média complexidade, ok. E também o trabalho social com famílias no contexto da pandemia. E, por fim, fazemos recomendações especiais para públicos específicos. Nós queremos também, neste momento, nos solidarizar com todos vocês e todas vocês que estão nos mais diferentes rincões do Brasil e, com certeza, também criaram metodologias, também estudaram formas melhores de atender a população, e nós queremos encaminhar aqui a nossa gratidão. Enquanto somos um sistema, todos nós estamos envolvidos em busca de algo comum, a atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade, que diferencia um pouco em tempos de pandemia, ok? Todos sabem e estão vendo várias portarias, seja da Presidência da República, seja do Ministério da Economia, seja do Ministério da Cidadania, e em todas elas, desde as iniciais lá em março, elas trazem a assistência social como serviço essencial à população, junto, com certeza, com a política de saúde e muito especialmente de saúde pública. O que nós vivemos nesse momento? Nós vivemos a vivência, nós temos a vivência da pandemia em diferentes graus, considerando as regiões brasileiras. No início, março, abril, nos assustamos com a região norte, com o Ceará, que também nos deram muita experiência para o momento que hoje outras regiões brasileiras estão vivendo.
Hoje o agravamento está maior na região centro-oeste, na região sul e também sudeste, que mantém uma estabilidade, mas uma estabilidade em grau extremamente alto. E novos municípios, que às vezes, pelo isolamento natural, pela dificuldade de chegar, se mantiveram por bons meses sem receber a pandemia. Por essa razão é que as recomendações que aqui trazemos, elas servem para momentos iniciais, para momentos de pico e também para o retorno a uma situação que desejamos para todos, que aconteça em breve, de encerrar essa pandemia. Mais uma vez, agradecemos a todos e queremos considerar que o que aqui foi colocado é para contribuir com todos no seu trabalho diário. Todos concordam que é necessário um atendimento diferenciado em função da situação de emergência. Todos concordam também que, para esse atendimento diferenciado, há uma necessidade. Primeiro, de olharmos os órgãos locais e sabermos quais são as regulamentações que foram feitas. E, dependendo da situação que o município, que o estado está, algumas regulamentações são diferentes, em termos de isolamento social, em termos de lockdown, em termos de atendimento à população de risco. Mais do que isso, nós também sabemos que as pessoas em risco não estão trabalhando, então o grupo foi reduzido. E por isso a preocupação do Ministério em fazer diferentes portarias, diferentes notas, no sentido de, primeiro, dotar os municípios de recursos, seja para aquisição de EPIs, de equipamentos de proteção individual, seja para aquisição de alimentação e as demais necessidades em função de uma pandemia, como, por exemplo, um trabalho remoto, garantir o distanciamento a quem vai à unidade, uma maior higiene e produtos recomendados pela saúde pública que efetivamente limpem o local e removam o Covid-19 do ambiente de trabalho. E é por essa razão que a SNAS fez esse empenho todo de trabalhar com seus técnicos para produzir a portaria 100. Aqui nós não falamos de recursos, aqui nós falamos de atitudes, falamos de condutas, e embora ela possa parecer um pouco maior, ela traz efetivamente o dia a dia do trabalho que nós temos que ter com os nossos usuários. Ok? Ok. São objetivos da portaria 100 trabalhar a oferta de serviços, a prevenção, impactos da pandemia e reorganizar as ofertas. Como oferta de serviços, nós queremos garantir que efetivamente todos os equipamentos estejam funcionando. Novamente, quero dizer que, pela pandemia, algumas equipes estão restritas e foi necessário completá-las. Pela pandemia, foi necessário fazer rodízio de pessoas de um serviço com outro. Pela pandemia, em alguns lugares, de acordo com a regulamentação local, foi necessário fechar o serviço e atender mais próximo das famílias. Mas o importante, considerando a assistência, ok, considerando a assistência como atividade essencial, o mais importante é que nossos equipamentos estejam à disposição dos usuários e, fundamentalmente, com a proteção devida para os trabalhadores e trabalhadoras e também para os usuários. Em relação
à prevenção, nós passamos a ser, como também já éramos anteriormente, nós passamos a ser um agente de prevenção, que nos somamos a toda a equipe da saúde pública, divulgando para os nossos usuários as melhores formas de se prevenir em relação ao Covid-19, em relação à contaminação, seja ela no ambiente familiar, nas ruas, nos locais de trabalho. E sabemos mais ainda, e queremos discutir com vocês mais ainda, a questão dos impactos da pandemia. Quando estamos há mais de 100 dias em isolamento, com as famílias, com os membros das famílias todos em casa, nós sabemos que isso tem gerado uma série de transtornos, que aumenta o trabalho que temos que realizar com aqueles que nós assistimos e, mais do que isso, com aquelas pessoas que vieram para a política de assistência social em função desta pandemia. E, diante deste quadro, é que nós propomos reorganizar as ofertas de serviço, adequando-as ao momento que vivemos e à forma que devemos trabalhar para proteger o trabalhador e também o nosso usuário e a família que atendemos. Ok? Nós entendemos que essa portaria vem para qualificar o trabalho, um trabalho que já está em andamento há mais de 4 meses. E entendemos também que vocês têm uma série de experiências que já colocaram em prática. Então, nós queremos dizer a vocês que a Portaria 100 é mais uma ferramenta de gestão e aprimoramento do trabalho com as famílias. Esperamos que ela seja útil a todos e esperamos também receber informações que esta portaria contribuiu com o trabalho de todos. Muito bom, Tânia. Obrigada pelas contribuições. Importante trazer essa contextualização, né? Principalmente o destaque em relação aos objetivos da portaria. É importante que esteja claro, né, que a intenção é tentar contribuir com que as ações que já vêm, tentar contribuir com as ações que já vêm sendo realizadas pelos municípios, pelos gestores, pelas unidades, pelas equipes, né, que estão aí se reinventando ao longo desses 4 meses, dando continuidade às ofertas, primando por uma perspectiva preventiva aí no território também, né, não só preventiva na perspectiva da básica, mas também contribuindo para a prevenção da disseminação do corona, e também buscando dar continuidade às ações de proteção, né, para as demandas que já tinha no território, né, as que a gente pode chamar de demanda antiga. Eu ia falar demanda antiga, mas não é tão antiga, 4 meses, né? As demandas anteriores e as demandas que surgiram aí em função do contexto de pandemia. Então, é bom fazer esse resgate, né, da nossa intenção com essa live e com a publicação também da portaria. E aí, gente, vocês que estão nos assistindo vão perceber que a nossa roda de conversa aqui hoje, ela foi pensada a partir da estrutura da portaria mesmo, né? O que a gente vai fazer é trazer os principais pontos relacionados à atuação da gestão, ao funcionamento das unidades, à reorganização das equipes, ao atendimento, aí contemplando as especificidades de alguns públicos. Então, para dar continuidade, né, à nossa conversa, eu vou convidar o diretor do Departamento de Proteção Social Especial, o Daniel Iório, que vai trazer aí os apontamentos sobre os atores dessa rede que vão precisar passar por um processo de readequação das suas ações para garantir o atendimento diferenciado, né? E ele vai trazer também os eixos que vão servir de base para essa reorganização acontecer. Então, Daniel, passa aí o bastão da palavra para você, seja muito bem-vindo e está contigo. Muito obrigado, Mariana. Um bom dia a todos. Obrigado, Tânia. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Daniel Iório. Eu estou como diretor da Proteção Social Especial neste momento. Eu sou servidor público federal concursado
e estou aqui com a tarefa de fazer uma introdução, né, de alguns elementos mais gerais da portaria 100. Assim como a minha colega Tânia, e sempre vale revisitar, acho importante a gente valorizar e dar aí nossos parabéns às equipes que vêm desenvolvendo a proteção, né, dos usuários e dos trabalhadores do SUS nos territórios. A portaria 100, o que a gente está apresentando aqui, é mais uma referência, mas lembrando sempre que o gestor local tem, né, a sua liberalidade, enfim, tem a sua liberdade de implementar suas ações, e a gente está aqui, então, trazendo mais uma referência nacional. Ok? Bem, então, vamos iniciar aqui. A portaria, ela está aí estruturada em torno desses 4 atores, né? Sendo que as famílias atendidas têm a centralidade, elas são o alvo da nossa ação, e esses outros 3 atores, né, que são o órgão gestor local, as equipes técnicas e os equipamentos da proteção básica e da proteção social especial da média complexidade, são atores que se articulam, né, nos territórios para fazer esse atendimento reorganizado, adequado, adaptado ao novo momento da pandemia, né? Então, essa concertação, essa articulação é o principal elemento aqui que a gente vai tratar ao longo de toda a live, ok? Bem, aqui a gente tem alguns passos, né? São passos lógicos para a gente desenvolver o trabalho, né? Então, isso já ocorre de forma natural na implementação dos serviços, mas a gente vem chamar atenção novamente que a gente vai ter um novo diagnóstico a ser feito, porque quando a gente tem lá nossos planos municipais, ou enfim, os planos locais que a gente tem desenvolvido antes da pandemia, a gente não olhou para as unidades com esse olhar de como eu vou reorganizar as unidades, quais são as necessidades das unidades frente à pandemia. Então, esse diagnóstico ele é fundamental para a gente poder ter o que é o passo seguinte, né? Uma ação organizada e a reorganização. Então, nesse primeiro momento, a gente vai olhar para as unidades, a gente vai olhar para os usuários, entender, frente à pandemia, quais são as novas necessidades desses usuários, quais são as adaptações que a gente tem que fazer nos serviços e quais são as vulnerabilidades que o meu território vai ter, as vulnerabilidades que serão agravadas em função da pandemia, né? A gente sabe aí de uma série de situações que vem ocorrendo com relação à proteção de pessoas em situação de rua, violência contra as mulheres, violências domésticas contra crianças e adolescentes, enfim, coisas que necessariamente estão implicadas aí com o distanciamento e o isolamento social, né? Então, primeiro se olha então para o território com esse olhar da pandemia, em seguida, identificadas essas necessidades, esses mapeamentos, a gente faz então um plano, um planejamento, né? E alguns elementos são óbvios dentro desse planejamento, como planejar a distribuição e a utilização dos EPIs, a novas orientações para as equipes e para os serviços, a necessária articulação entre as políticas públicas, principalmente com a rede da saúde. A gente vai desenvolver ao longo da live aqui um pouco mais esse tema. E, bem, por fim, a implementação da própria reorganização das ofertas mesmo dos serviços socioassistenciais, né? Com a ideia geral de evitar a transmissão do vírus, proteger trabalhadores e usuários, né? Essa é um pouco do eixo lógico aqui que vai, o fio da meada que vai estruturar essa nota técnica, né? Ok? Bem, por fim, eu vou falar um pouquinho aqui de como que a gente vai financiar as ações ou as proposições, as recomendações que estão colocadas aqui, né? Já de outros momentos, né, que nós estivemos juntos em outras lives aqui no YouTube, nós já fizemos algumas introduções sobre as portarias 369 e 378, né? Os recursos dessas duas portarias, eles advêm da medida provisória 953, que destinou 2,5 bilhões de reais para assistência social para o enfrentamento da pandemia, né?
É importante dizer que esse é um crédito que veio na modalidade de crédito extraordinário, mas ele se acopla ao orçamento da assistência social, né? Ele não é um orçamento paralelo, ele é um orçamento da própria assistência social e no momento em que necessariamente toda a rede da assistência social está voltada para o enfrentamento da Covid, ou tem que adaptar os seus serviços necessariamente para fazer os atendimentos, os recursos da MP 953 estão de livre utilização, para utilização, né, da assistência social. Aí a gente tem uma diferença entre as portarias 369 e 378, a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas a portaria 378 repassa recursos diretamente aos blocos da básica e da especial, e a portaria 369 tem um escopo um pouco mais específico, convido a todos a assistirem as lives específicas que a gente tem aí no nosso canal, né? Além disso, a gente também tem uma portaria conjunta com a Secretaria de Gestão dos Fundos, que trata da utilização dos recursos do IGD para o enfrentamento da pandemia. Também é importante que todos se apropriem, porque os recursos dessas três portarias, desculpa, das duas que são do Ministério da Cidadania e da conjunta com a Secretaria de Gestão dos Fundos, engloba o universo de recursos que a gente pode utilizar para implementar as adaptações que estão aqui colocadas na portaria 100. Faço destaque aqui de que na portaria 369 a gente tem um recurso específico destinado aos equipamentos de proteção individual, os EPIs, mas de que os recursos também das ações socioassistenciais também podem ser utilizados para aquisição de EPI, lembrando que na portaria 369 a gente tem essa destinação específica são para as unidades público-estatais, e nas ações socioassistenciais a gente pode utilizar o recurso tanto para as unidades público-estatais como para as organizações da sociedade civil também, né? A gente tem ali uma possibilidade grande de possibilidade de gasto dentro do artigo 8º da portaria 369. Enfim, a gente tem que ter um olhar específico, né? Não só, e isso chama atenção, e os técnicos ao longo da live também vão chamar a atenção, de que não só os equipamentos públicos estatais, mas também as organizações da sociedade civil, que são muitas e que prestam um trabalho fenomenal à população, um trabalho sensacional à população, tem que estar engajadas, tem que estar participando aí desse momento de planejamento e reorganização de serviços no território. Bem, essa é o meu recado. Desejo uma boa live aí para todos e que seja muito proveitoso. Mariana, você está com a palavra. Muito obrigado. Gratidão, Daniel, por suas contribuições. É muito importante fazer essa conexão das recomendações da portaria 100 com as demais portarias, né, emitidas anteriormente, principalmente aquelas que tratam dos recursos extraordinários, da utilização dos recursos, né? Então, muito oportunas as suas contribuições. Importante também essa retomada que você fez em relação aos atores que atuam de forma concomitante, complementares, e pensando o planejamento nessa lógica integrada, né? E para detalhar melhor, assim, como que isso pode se dar no território, né, as recomendações presentes na portaria para essa atuação conjunta, eu vou convidar a Heloísa Egas, que vai conversar conosco sobre os instrumentos de gestão, né, que podem auxiliar tanto o órgão gestor como as unidades, seja as CRAS, CREAS, Centro POPs, né, considerando aí a perspectiva do planejamento, do plano de contingência, de articulação em rede, enfim. Então, além disso, ela vai adentrar aí de maneira um pouco mais detalhada as recomendações sobre o funcionamento das unidades, né, da gestão das equipes, do atendimento, enfim, essas que são atribuições aí do coordenador e da unidade. Então, Heloísa, seja muito bem-vinda. Passo aí o bastão da palavra para você e gratidão por sua presença aqui. Obrigada, Mariana. Muito bom estar aqui, né, na sexta-feira de manhã, podendo falar, né, com a nossa rede, com as pessoas que estão nos assistindo, né, dos municípios, dos estados, enfim, para tentar clarear um pouco mais, né, a atuação, as possibilidades de atuação do Sistema Único de Assistência Social nesse contexto da pandemia.
Então, eu vou tratar um pouco dos instrumentos de gestão, né, que a portaria 100 ela traz, né, como recomendações, como sugestões, né, entendendo que esses instrumentos de gestão eles vão ser um elo de ligação, de conexão entre a gestão local da política de assistência social e as coordenações dos equipamentos, né, especificamente de proteção social básica e de proteção social especial de média complexidade, que são os espaços que estão sendo abordados nessa portaria número 100. Né? Então, o Daniel já trouxe um pouco aí os elementos, né, do diagnóstico, do planejamento, da articulação, e aí eu vou adentrar um pouquinho mais nas possibilidades que a portaria 100 traz para as gestões locais e os coordenadores dos equipamentos trabalharem a readequação das ofertas nesse contexto. Eu acho que um primeiro elemento que a gente precisa reforçar é que o planejamento, né, assim como num contexto que não seja de emergência, que não seja de pandemia, ele tem que ser feito de maneira conjunta, né? Não tem como essas coisas caminharem de maneira separada. Então, o planejamento das ofertas, da reorganização das ofertas, melhor dizendo, ele vai ser feito de maneira conjunta entre os gestores e os coordenadores das unidades, né? Entendendo o papel dos coordenadores como um papel estratégico de conseguir identificar quais são as demandas que estão colocadas no território, né, que são trazidas pela população, pelos usuários, pelos técnicos que compõem as equipes desses equipamentos, e conseguir fazer a comunicação disso para que a gestão local saiba o que está acontecendo e consiga também tomar as providências necessárias num tempo hábil, né? E aí este tempo, né, se torna também mais relevante ainda por conta do contexto que a gente está vivendo. Então, a gente tem aí, né, dentro da portaria, três dimensões, né, desses instrumentos, 3 instrumentos de gestão, vamos dizer assim. Um primeiro, né, que seria um primeiro momento de planejamento, o segundo momento, que seria o plano de contingência, que seria a operacionalização do que foi definido no planejamento, e um terceiro momento é a articulação e a atuação em rede. Então, pensando nos elementos do planejamento, aí nas dimensões do planejamento, a gente vai ter, né, como um primeiro momento, a necessidade de conseguir identificar essas famílias, né? Então, retomando aquele slide que o Daniel trouxe, né, da família como centro, né? Então, a família está no centro das preocupações de todo mundo que compõe essa rede do SUAS. Então, entender a situação que as famílias vivenciam no território, né, para conseguir definir o que é essencial. Então, como que a pandemia atingiu as famílias do ponto de vista da sobrevivência, né, das questões econômicas, quais são as vulnerabilidades que talvez foram agravadas nesse contexto de pandemia, quais são os impactos que o isolamento e o distanciamento social também estão produzindo sobre o cotidiano dessas famílias, e aí como que o trabalho social com famílias vai poder apoiar. Para eu poder saber como eu vou apoiar, eu preciso realmente conhecer, né, a situação dessas famílias. Tanto as que já estavam em acompanhamento, que já frequentavam os equipamentos, né, nas oficinas do PAIF, ou que iam atrás do CRAS para algum encaminhamento, ou que estavam sendo atendidas no âmbito do PAEF, ou nos centros POP, por exemplo, como novas famílias, né, que não demandavam a política de assistência social antes do contexto de pandemia, mas que com este contexto viram a sua situação social e econômica agravada e passaram a necessitar dos serviços da assistência social. Então, como eu olho também para essas novas famílias, né? Um segundo passo vai ser a gente conhecer o território. Quais são as demandas que estão colocadas no território, quais são os espaços, né, que esse território dispõe. A gente sabe que os equipamentos dispõem desse mapeamento, sabem quais são os equipamentos que estão presentes no território, mas é preciso também conhecer como que esses espaços, equipamentos da assistência e de outras políticas passaram a atuar também após o contexto de pandemia, né, durante este contexto, né?
E aí, como que eu consigo também otimizar espaços no território para descentralizar o atendimento e, sobretudo, para prevenir aglomerações, né? Então, na hora que a gente estiver falando do atendimento, a gente vai falar das estratégias de atendimento remoto, mas também vamos refletir sobre aqueles atendimentos que precisam continuar sendo presenciais. E se eles precisam continuar sendo presenciais, como que eu faço isso com segurança, tanto para os trabalhadores quanto para os usuários que vão continuar demandando a oferta no ambiente físico do equipamento. Um terceiro elemento do planejamento também que precisa ser observado é a eventual necessidade de aperfeiçoar alguns normativos, né? Principalmente com relação à oferta de benefícios eventuais. Eu acho que nesse sentido é importante a gente reforçar que a CNAS já publicou uma portaria anteriormente, se eu não me engano, no mês de abril, que é a portaria 59, que vai trazer um pouco da disciplina dos benefícios eventuais nesse contexto de pandemia, né? E, sobretudo, como que o município pode otimizar e potencializar essa oferta, né? Considerando que isso é uma tarefa da gestão local, né? E de fazer isso de maneira integrada também com os serviços, né? Entendendo quais, né, aí olhando para os 2 passos anteriores, né, identificar as famílias e conhecer o território, como que a demanda dessas famílias em relação a benefícios eventuais vai se dar nesse contexto de pandemia. Um quarto elemento aí do planejamento é o fluxo de comunicação, e aí entendendo o fluxo de comunicação de uma maneira ampla, né? Então, quais são as parcerias que eu preciso articular, tanto do ponto de vista da gestão local, quanto do ponto de vista do território, da gestão das unidades, dos equipamentos, e quais são os fluxos de comunicação que eu vou estabelecer entre as equipes e quais são os fluxos de comunicação que eu vou estabelecer com os usuários. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais aprofundado, mas entendendo que no momento onde a gente está, na maioria ou em grande parte, né, em atendimento remoto, em teletrabalho, a gente também precisa rever como é que são as nossas práticas de comunicação, que muitas vezes elas vão depender de meios virtuais para acontecer, e isso também vai demandar algumas adaptações, né? Acho que um exemplo claro é esse que nós estamos vivendo aqui, né, de fazer esse momento virtual com vocês, transmitido, que talvez em outros momentos seriam apoios técnicos que ou teria uma equipe do Ministério nos locais ou nos eventos de apoio técnico que nós fazemos aqui em Brasília presenciais. Então, são adaptações necessárias que a gente tem que fazer no nosso cotidiano e que interfere em toda a nossa rede de contatos, né? Desde o usuário até as articulações no campo da gestão. E, por fim, pensar também, no âmbito do planejamento, como que a gente faz a orientação e a proteção das equipes neste processo de reorganização das ofertas, né? Então, a gente precisa olhar para as nossas equipes, quem são as pessoas que estão, por exemplo, nos grupos de risco, como que eu faço se eu tiver pessoas que adoecerem por conta do Covid ou por conta de outras causas que também podem acontecer, né? E aí, como que a gente vai reorganizando para que o trabalho também não seja interrompido, né? Que a gente vá podendo ir preenchendo eventuais lacunas que vão acontecendo, e na necessidade do trabalho presencial, como que esse atendimento pode ser feito de uma maneira segura. Então, em linhas gerais, o planejamento ele vai tratar dessas dimensões e que aí elas vão se materializar num plano de contingência, né? Então, é importante ter um plano, é importante também reforçar para vocês, e a portaria traz isso de maneira bem explícita, de que esse plano de contingência é uma orientação, é uma recomendação, é uma forma de organizar as informações que vão sendo coletadas no planejamento, para que tanto o gestor local da política de assistência, quanto o gestor das unidades, o coordenador dos equipamentos, possam ter como referência quais vão ser as estratégias que vão ser adotadas localmente para que a ação possa acontecer no tempo que ela tem que acontecer, né? Então, vocês com certeza já estão se deparando com uma série de situações, de desafios, já fizeram uma série de organizações aí para o atendimento nos territórios, e a portaria vem como um a mais, né? Vem como uma forma de trazer sugestões que possam complementar, aprimorar o trabalho que já está sendo efetuado. Então, é importante reforçar que esse plano de contingência, vocês não precisam enviar ele para a gente não vai aprovar, e nem as gestões estaduais também têm essa missão de aprovar um plano. É um documento de referência
que vocês possam consultar ele de tempos em tempos, inclusive pensando nas eventuais evoluções e mudanças no cenário epidemiológico. Então, por exemplo, em municípios onde eventualmente já esteja se falando em reabertura, em retomada das atividades presenciais, como que a gente faz essa adaptação ainda com protocolos de segurança. Então, para a gente não simplesmente sair de um cenário onde a gente tem um atendimento totalmente remoto para um atendimento que passa a ser totalmente presencial, desconsiderando que o vírus ainda está em circulação e que pode haver um aumento de casos, por exemplo, num cenário de retomada. Então, o plano ajuda a organizar esse passo a passo para que as atividades também sejam planejadas de maneira gradual, né? E aí também ele vai organizar, né, como um protocolo mesmo, como um passo a passo, como que esse atendimento pode ser feito da maneira mais segura possível, que aí eu passo a entrar um pouquinho mais nisso agora. Aliás, eu passo a entrar nisso depois que eu falar um pouquinho da articulação e atuação em rede, né, pensando na perspectiva aí dos equipamentos, né, da coordenação dos equipamentos e da relação com as equipes, né. E aí essa terceira dimensão da gestão, dos instrumentos de gestão que a portaria 100 traz, é justamente a questão da articulação e da atuação em rede, né, que tem a ver com aquela dimensão do conhecer como que o território está conseguindo se organizar, né, como que as outras políticas estão conseguindo se organizar nesse contexto de pandemia, né. Então, o documento traz, né, a portaria 100 traz aí algumas situações e algumas sugestões, né, de como que a gente pode trabalhar em rede nesse contexto. Então, uma primeira política que é abordada, que ela é extremamente atrelada e ligada à assistência social, é justamente o cadastro único e o programa Bolsa Família, né? A gente tem aí uma grande quantidade de CRAs que servem como postos de cadastramento, né? Então, é importante que os coordenadores dos CRAs e as gestões locais entendam como é que está funcionando, como estão funcionando as regras do cadastro único nesse contexto, né? E aí é importante a gente citar a portaria do Ministério da Cidadania, número 335, de 2020, que vai trazer algumas informações sobre os prazos de cadastramento e de gestão das condicionalidades, né? Então é importante a gente conhecer, né, e saber, né, por enquanto esses prazos ainda estão suspensos, então os atendimentos, não significa que os acompanhamentos devam deixar de existir, pelo contrário, é ainda mais necessário que os acompanhamentos aconteçam, mas é importante a gente entender que eles vão acontecer de maneira remota, né, que não tem essa questão, né, a pressão com relação aos prazos, justamente para não prejudicar os usuários que estão na ponta, né. E aí a orientação geral é que a gente possa fazer o atendimento remoto dessas famílias, o acompanhamento remoto, ou então de maneira descentralizada, né? E aí é isso que vai ter que ser pensado aí no âmbito do planejamento. Então é muito importante que as gestões locais se mantenham conectadas com a gestão local do Cadastro Único e do Bolsa Família para poder planejar a melhor forma de manter os atendimentos que ainda são necessários. Uma segunda ordem aí de articulações é com a saúde, né? A saúde é extremamente demandada, obviamente, num momento como esse. E aí uma primeira sugestão que a gente coloca é que as ações de vigilância socioassistenciais estejam conectadas com as ações de vigilância em saúde. Então, compreender o cenário epidemiológico local, compreender como é que estão as recomendações, os dados, né, de contaminação, de recuperação, o que é que a saúde está pensando em relação a isso, quais são as recomendações que estão sendo feitas no município, é fundamental para conseguir planejar também a melhor forma de continuar ofertando as ações da assistência social. E uma segunda ordem de medidas aí que a gente traz é a questão dos fluxos de encaminhamento, né? Então, isso tem muito a ver com a gente conhecer as famílias, então conseguir também com a saúde, a partir da informação das pessoas que adoeceram, por exemplo, às vezes uma pessoa que adoeceu por Covid, está internada, por exemplo, é uma pessoa que é uma responsável familiar, e é responsável pelo cuidado de outras pessoas na família. Então, como vai ficar o cuidado
cuidado dessas outras pessoas se o cuidador principal adoeceu. Então, essa comunicação entre saúde e assistência social é fundamental para mapear com agilidade a situação dessas famílias e oferecer o atendimento que essas famílias precisam para que elas não tenham a sua situação de vulnerabilidade agravada nesse contexto, né? E definir fluxos de encaminhamentos também para outras situações. Então, condições de saúde mental, por exemplo, que podem ser necessários, né? Num contexto de isolamento, de distanciamento social, que isso tem impacto sobre a saúde mental das pessoas, situações de violência que possam vir a ser identificadas, como que eu encaminho isso para os serviços de saúde, né? Porque apesar da gente estar numa pandemia e essa ser a nossa principal preocupação, a gente sabe que a saúde também é demandada em função de outros agravos. Então, essa comunicação é bem importante nesse momento. E no campo das outras políticas públicas e do sistema de garantia de direitos, vai valer mais ou menos a mesma recomendação, né? Se possível, ter algum protocolo, algum planejamento, ou algum fluxo de informações que seja feito de maneira conjunta, justamente para que as demandas possam ser encaminhadas da maneira mais ágil e segura, porque às vezes as políticas também não estão fazendo atendimento presencial e algum fluxo de encaminhamento remoto precisa ser definido para que a família não fique desassistida, né? E aí, pensando também, inclusive, em estratégias para garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias via CISAM, né? E os protocolos também, né? Pensando em documentos que, inclusive, já foram editados pela SNS com relação ao acolhimento institucional, a famílias que estão afastadas do convívio familiar, né? Que a gente também precisa ter um fluxo de encaminhamento aí com o sistema de garantias de direitos. No âmbito da rede privada, né, pensando aí a quantidade de organizações da sociedade civil que a gente tem que ofertam serviços socioassistenciais mediante termos de parcerias com os municípios, é importante que essa rede também seja acionada, também seja envolvida no processo de planejamento, para que o atendimento também possa ser adaptado também na oferta por meio da rede privada, né? Então, dar o conhecimento para essas organizações da sociedade civil sobre, né, as recomendações que nós estamos fazendo no âmbito do atendimento dos serviços socioassistenciais, entender também como que elas estão conseguindo permanecer atendendo ou não os usuários, quais têm sido as dificuldades, coletar informações também, estabelecer um fluxo de comunicação onde as famílias, os indivíduos que são acompanhados pela rede privada, a gente também consiga conhecer a situação dessas famílias, né? Então, é uma fonte de informação para o nosso diagnóstico das famílias, para o nosso planejamento, né? Para conseguir qualificar esse diagnóstico e entender como que essa atuação da rede privada pode fortalecer o atendimento da rede do SUAS como um todo. E, por fim, no campo da gestão estadual, a gente tem lá, né, a portaria ela se destina sobretudo aos municípios, mas a gestão estadual ela vai ter o papel também de fazer o monitoramento do atendimento, também de ajudar o município, né, em relação ao cenário epidemiológico no estado como um todo. Então, é muito importante que a gestão estadual seja envolvida nesse processo, que os municípios comuniquem à gestão estadual o que estão fazendo, quais são as suas dificuldades, né? E que, inclusive, transmitam também eventuais experiências bem-sucedidas que possam ser replicadas em outros municípios. Então, às vezes, a experiência de um município pode ser aproveitada em outro, e assim a gente vai construindo também essa articulação numa rede mais ampla, né? Não só no âmbito do município, mas no âmbito do Estado. Bem, então, eu vou passar agora um pouco para falar um pouco com vocês com relação ao que a portaria 100 traz com relação às recomendações para a atuação dos coordenadores das unidades no âmbito do funcionamento dos equipamentos, no âmbito do atendimento e no âmbito da relação com as equipes, né? E também da articulação, que é um pouco que eu estava falando antes, dessa rede que precisa ser constituída, adaptada, reorganizada, né, de uma maneira tempestiva. Então, no âmbito das unidades, o que é essencial? Aonde o atendimento ele precisar ser mantido de maneira presencial, né, se a gente precisa ainda de alguma maneira
fazer o atendimento presencialmente nas unidades, e aí a gente vai falar um pouco dessas situações, depois a Natália, que vai me suceder aqui nas falas, também vai trazer um pouco dessas situações onde existe, né, onde possa existir essa demanda, e que o município avalia, né, que algumas coisas ainda precisam acontecer de maneira presencial. A gente precisa pensar como que a gente vai garantir o funcionamento das unidades com segurança para os trabalhadores e para os usuários. Então, algumas recomendações que a gente traz vão dizer respeito à possibilidade de flexibilizar os horários de atendimento dos equipamentos, organizar escalas, né, para o atendimento ele ser feito de maneira revezada, então não vou ter toda a equipe presente ao mesmo tempo dentro da unidade, a gente pode organizar isso em escalas, organizar o trabalho também das equipes, né, aqueles que vão ficar exclusivamente em trabalho remoto, seja porque pertencem ao grupo de risco ou porque eventualmente tem algum familiar que pertence ao grupo de risco, então não é conveniente que essa pessoa se exponha indo fazer atendimento presencial. Então, é preciso olhar para a equipe como um todo e verificar, bem, como é que eu vou, na eventualidade de precisar garantir algum atendimento presencial, quem ficará responsável e como isso vai acontecer. Né? Pensar em estratégias em que o atendimento seja por agendamento, né? Evitar aquela coisa da senha, de passar de mão em mão, ou onde tem o controle lá por digital, também evitar isso justamente por conta das questões de higiene, né, que estão das medidas de prevenção, né, que são recomendadas com relação à higiene, né, a higienização do ambiente vai se tornar uma questão também bem importante, né, a manutenção do ambiente limpo, ventilado, arejado, onde tem ar-condicionado, se puder não usar ar-condicionado, abrir as janelas, né, para isso manter o ambiente mais arejado possível. Pensar também na questão da descentralização das ofertas, então como que eu posso, por exemplo, potencializar os centros de convivência, por exemplo, né, para eu fazer um atendimento que seja revezado em vários equipamentos, ou outros espaços também da comunidade que eu possa articular, né, enquanto coordenador do equipamento, que eu possa articular outros espaços onde esse atendimento possa ser realizado. Dentro das unidades também, como que eu faço adaptações no espaço físico para manutenção do distanciamento, né? Então, se eu vou criar zonas ali de contenção, vou fazer sinalizações para que as pessoas fiquem afastadas numa fila, ou então se tem ali cadeiras que as pessoas vão ter que esperar, se eu vou fazer também ali uma ocupação um pouco mais espaçada, né, para garantir que as pessoas não fiquem juntas, não fiquem aglomeradas, caso tenha que haver alguma espera. O ideal é que não haja nenhuma espera, né, que as pessoas cheguem e já possam ser atendidas. E também, na medida em que eu tenha usuários que precisem continuar frequentando o equipamento, que eu aproveite isso para manter ali a indicação visual de medidas de prevenção, colocar cartazes, sinalização, né, sobre medidas de prevenção que todos devem adotar, né? Que todos nós devemos adotar, não só no nosso trabalho, mas também na nossa vida pessoal. No final aqui desse documento que nós estamos transmitindo para vocês, a gente deixou um slide ali com um resumão assim das medidas de prevenção que a gente coloca na portaria 100 e que pode ser um exemplo de coisas que vocês podem reproduzir aí nos equipamentos, podem utilizar à vontade, né? A gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês no nosso blog e vocês podem utilizar, por exemplo, isso como uma referência para deixar visualmente, né, exposto para que todos possam ter acesso a essas orientações. Com relação ao atendimento, o que é central? Eu acho que a Tânia já falou bem sobre isso, né, que um dos pilares da portaria 100 é falar sobre a reorganização das nossas ofertas. Então, pensar como é que vai ser o trabalho social com famílias nesse contexto de pandemia, né? O que muda na vida das pessoas que exige também que nós nos adaptemos enquanto profissionais do SUAS, né? Trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Né? Então, o que é muito importante nesse momento? É a gente conseguir identificar da maneira mais precoce possível quais são as demandas de suporte que as famílias passam a apresentar em função da pandemia ou se existe um agravamento das vulnerabilidades que elas já vivenciavam antes. Né? Então, eu acho que isso tem
sido muito nítido para todos nós que, num cenário como esse, as vulnerabilidades que já existiam, elas tendem a ser agravadas, né? Como se entrasse uma lupa, né? Uma lente de aumento sobre situações que já eram frágeis e elas podem ficar ainda mais frágeis. Então, entre elas, o impacto do isolamento social na vida das pessoas, tanto do ponto de vista da saúde emocional, da saúde mental, das questões de sobrevivência, né? Pessoas que não podem mais trabalhar, o impacto também, por exemplo, das crianças que têm que ficar em casa, que estão com as aulas suspensas, né? A Natália vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. A sobrecarga e o eventual adoecimento dos cuidadores. Então, como é que a dinâmica dessa família se altera num contexto como esse? E aí, como que o trabalho social com as famílias pode contribuir? Então, essas estratégias, elas vão precisar ser discutidas de maneira coletiva dentro dos equipamentos e, por vezes, até reorganizando as equipes, uma vez que a recomendação geral é para a suspensão das atividades coletivas e que essas atividades elas possam ser repensadas de um lugar, de um atendimento remoto. Então, como que o tempo que eu reservava para as atividades coletivas pode ser otimizado e potencializado para eu mapear essas novas demandas de suporte e identificação dessas situações de vulnerabilidade, né? Então, como que a gente pode reorganizar esse trabalho? Então, o coordenador da unidade tem um papel muito relevante em olhar para essa equipe e identificar, né, quais são essas lacunas no atendimento que podem ser preenchidas nesse contexto de adaptação, né? E aí pensar também no atendimento aos grupos de risco, né? A Natália vai entrar um pouco nisso mais adiante, né? Mas algumas recomendações gerais, acho que a gente é importante frisar, né? A questão de se o atendimento tiver que ser presencial, então a gente priorizar os agendamentos em horários com menor movimentação, pensar o atendimento domiciliar, mas quando ele for imprescindível, né, para garantir a saúde e a segurança dos usuários, e pensar como ele pode ser feito de maneira segura também para as equipes, né? E aí, no contexto das equipes, né, já me encaminhando aí para o final da minha contribuição aqui nesse momento, é pensar como que a gente reorganiza as rotinas das equipes e os processos de trabalho, né? Então, como que, né, como eu estava dizendo antes, né? Então, por exemplo, as equipes do serviço de convivência, já que a gente vai suspender os atendimentos coletivos, como que a gente reorganiza esse trabalho e potencializa ele para conseguir identificar as demandas emergentes no contexto da pandemia. Mas mais além, né, mais além disso, como que a gente reorganiza os canais também de comunicação? Porque aí a comunicação entre as equipes, ela tem que se dar como ela já se dava antes, né? Para a gente conseguir conversar sobre os casos, sobre as situações das famílias atendidas, às vezes famílias que eram atendidas por mais de um serviço, né? Então, como é que é? Essa troca de informações, ela já acontecia antes. Então, como que ela passa a acontecer agora, de repente considerando que as pessoas estão em trabalho remoto? Então, como é que a gente organiza essas reuniões de equipe, essa interlocução para conseguir conversar sobre essas situações e continuar planejando e implementando essas estratégias? E, além disso, como que as equipes se organizam para terem momentos para conseguir compartilhar as dificuldades que elas estão encontrando, as dúvidas, as angústias, trocar informações. Às vezes um técnico encontrou ali um mecanismo mais efetivo de implementar alguma coisa que pode ser aproveitado pelo restante da equipe, compartilhar essas angústias, né, da dificuldade, de repente, do atendimento, do acesso aos usuários, e até o próprio processo, né, dos impactos do isolamento social e dessa situação que se impõe sobre a vida de todo mundo, né? Então, todos nós estamos impactados por essa situação, então é importante que a gente também tenha espaços seguros entre os nossos pares, né, no nosso trabalho, para poder conversar sobre isso, né? E aí pensar também nos protocolos, nas medidas de prevenção, principalmente para os profissionais que compõem o grupo de risco e numa eventual situação de adoecimento que, infelizmente, a gente não está livre de passar. Então, como que a gente organiza isso? A portaria vai trazer algumas sugestões, né? E na perspectiva de que garantir a saúde dos trabalhadores do SUAS vai ser o primeiro passo para assegurar a manutenção do atendimento. Então, o coordenador do equipamento precisa estar muito atento e muito conectado com a sua equipe, né, a partir dessas estratégias de comunicação
remota, eventualmente alguma comunicação presencial que precise acontecer, mas entendendo que eu manter a minha equipe saudável é uma maneira de eu garantir a manutenção do atendimento do equipamento pelo qual eu sou responsável, né? Então, a portaria traz aí algumas medidas de prevenção de uma maneira bem detalhada, então eu sugiro realmente que vocês se debrucem na leitura, né? E tentem estabelecer isso com suas equipes, né? Um protocolo de atendimento, aliás, um protocolo para a atuação dos profissionais, né? Então, a gente vai trazer ali algumas sugestões sobre como que vai ser a entrada nas unidades, né? Então, traz algumas orientações para os profissionais da saída de casa até a chegada na unidade. Então, se o profissional vai de ônibus, se ele vai de carro, como que, né, assim, usar máscara, prender os cabelos, ter uma roupa para trocar, para não usar a roupa que eu me desloquei para fazer o atendimento, né? Ter os espaços para higienização, né? Então, os trabalhadores terem locais exclusivos para trocar de roupa no começo e no fim da jornada. E também esse processo de conscientização, né, coletiva, que cabe a todos nós, que é uma mudança de cultura mesmo, sobre as práticas de prevenção mais rigorosas também no meu momento de descanso, né? Então, eu realmente me resguardar, né? Sair de casa somente quando for necessário, para que eu também consiga manter a minha própria saúde, né? Não só a partir do meu horário de trabalho, mas também do meu horário de descanso. Bom, acho que de forma geral eram essas as contribuições que eu tinha para passar. Tem, né, agora alguns detalhamentos com relação ao atendimento, e aí vai entrar um pouco mais também na questão do atendimento remoto, que a Natália vai adentrar um pouco mais. Então, agradecer aí a escuta, né? E a gente se coloca à disposição aí para continuar conversando sobre isso, continuar esclarecendo, considerando que é um processo de aprendizado mútuo, né? Para nós, da CNAS, também a gente vai aprender muito com as experiências de quem está no território lidando aí com essas demandas de atendimento aos usuários na prática. Então, obrigada aí e seguimos. Gratidão, Heloísa. É isso. Estamos aprendendo junto. Estamos juntos, né? Então, muito importante você trazer no início da sua fala a apresentação dos instrumentos de gestão, né? Trata do planejamento, do plano ali, do diagnóstico, até porque são ações que estruturam a nossa prática, né? Da assistência social de uma maneira geral, assim. Mas é importante a gente relembrar que, uma vez que é decretada uma situação de emergência, de calamidade, esses instrumentos, essas estratégias, elas sofrem alterações também, né? Vou fazer um diagnóstico, é um diagnóstico diferenciado daquele que eu faria anterior à situação de pandemia, por exemplo, né? As prioridades, as perguntas, por exemplo, setor de vigilância vai fazer perguntas diferentes. Quais são as prioridades neste contexto? Né, das vezes não vai ser a mesma prioridade do contexto anterior. Então, esses elementos são importantes, né? Foi importante você trazer esses instrumentos e fazer esses adendos, assim, porque a gente consegue perceber que requer uma releitura do território, uma releitura das famílias, uma releitura das demandas que emergem durante o processo da situação de emergência de saúde pública. E isso também vale para outras situações também, mas nesse contexto especificamente é bom ressignificar aí esse lugar, fazer novas leituras das demandas que emergem. Uma outra coisa que me veio aqui na sua fala, Heloísa, foi em relação ao papel do coordenador das unidades, né, dos coordenadores das unidades, assim, na medida que você vai trazendo sobre o funcionamento. Eu costumo dizer muito isso nos espaços, nas oportunidades que a gente tem aí de estar com os estados, com os municípios, né, de trazer à tona a relevância desse profissional. O quão o coordenador da unidade é um profissional essencial para a fluidez, para a execução, para a materialização da rede como um todo. Assim. Ele tem essa atribuição, né, de articulação, não só no território, mas esse diálogo que ele estabelece para cima, né, com o órgão gestor, em que ele precisa traduzir as demandas que estão ali no território, nas famílias, as demandas das equipes, traduzir isso para o gestor, para levar o que é de fato necessário de atuação, tem a responsabilidade de fazer gestão da equipe e nesse contexto de reorganizar, né, o processo de trabalho, como você bem trouxe,
e ainda assim fazer leitura do que é de demanda territorial, a partir, inclusive, da articulação que ele estabelece com essa rede. Assim. Então, é importante a gente, cada vez que a gente tem a oportunidade, né, a gente opta por trazer a relevância desse profissional na atuação, né, na implementação, na prática da política de assistência, né, nas ofertas das unidades. Então, feito aí o reconhecimento, né, do valor, da relevância desse profissional também, todos somos, mas é bom a gente trazer à tona também essa função de coordenar as unidades. Feito esse reconhecimento, eu vou convidar a Natália Pessoa para contribuir conosco e para finalizar também os nossos trabalhos, contribuindo com as reflexões, com as recomendações presentes na portaria, referente ao trabalho social com famílias, né? E, além disso, ela vai contemplar aí o atendimento em relação às peculiaridades de alguns públicos específicos. Então, Natália, seja muito bem-vinda à nossa roda de conversa. Passo agora para você o bastão da palavra e daqui a pouco a gente se reencontra aqui. Gratidão. Obrigada, Mariana. Bom dia a todas e todos que estão aqui acompanhando a live sobre a portaria número 100, que é um importante instrumento para se pensar as adequações necessárias ao trabalho social realizado pelas equipes dos serviços da proteção social básica e da proteção social especial de média complexidade nesse período de pandemia, né? Primeiro vou me apresentar também, eu me chamo Natália, sou servidora do Ministério da Cidadania, trabalho desde 2013 na Coordenação Geral de Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos, que é responsável pela gestão dos serviços da Proteção Social Especial de média complexidade, aqui na Secretaria Nacional de Assistência Social. Eu vou apresentar, como a Mariana já disse, os principais pontos que a Portaria 100 traz sobre o trabalho social no contexto da pandemia e sobre atendimento a alguns públicos específicos. Dando continuidade a tudo que já foi dito anteriormente pela Tânia, pelo Daniel e pela Heloísa, a gente precisa considerar a necessidade de repensar as ofertas, pois estamos num contexto de pandemia que tem impacto na saúde da população de modo geral, apesar de ter grupos que estão mais expostos às vulnerabilidades e aos riscos da Covid, mas além dos impactos da saúde, a gente percebe também os impactos sociais que essa pandemia trouxe, né? Inclusive em decorrência das medidas sanitárias que são necessárias à prevenção da contaminação do coronavírus, como as medidas de distanciamento e isolamento social, por exemplo, né? O que vemos é que com essas medidas, algumas pessoas ficaram mais expostas ao agravamento de situações de vulnerabilidade e riscos sociais, por conta de aumento de insegurança de renda, né, devido à suspensão de diversas atividades econômicas, fechamento de comércios, interrupção de prestação de serviços, afetando sobretudo os trabalhadores que têm vínculos empregatícios precários ou que realizam atividades informais e, portanto, têm nenhum ou muito restrito acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários. Além dessa questão, a gente também precisa lidar, e aí os profissionais do SUAS, infelizmente, já lidam com isso no seu cotidiano, com o fato de que o ambiente familiar e doméstico, para algumas pessoas, não é exatamente espaço só de proteção, mas também de vivência de violência intrafamiliar, né? Praticado por parceiros, por pais, mães, pelos cuidadores familiares. Então, todo esse contexto reforça a necessidade da assistência social enquanto atividade essencial, né? Não à toa que a portaria, agora eu não lembro o número, mas uma portaria lá do início desse contexto de pandemia, fala sobre a questão da assistência social como atividade essencial. E aí esse contexto, né, que tem esse impacto que vai além do impacto na saúde, necessita que a gente precise repensar a continuidade da oferta da proteção social a essas famílias e indivíduos, mas sem deixar também de pensar na necessidade de proteção à saúde. Por isso, essa necessidade de readequação. Então, o desafio é imenso, né? A gente já está vivenciando esse período de pandemia há cerca de 4 meses, então muitos municípios provavelmente já têm experiências mais estruturadas, porque tiveram que se reorganizar diante das demandas que foram surgindo, né?
Desde o início, a Secretaria Nacional de Assistência Social também tem publicado algumas orientações, mas essa portaria, número 100, consegue trazer em linhas mais gerais algumas recomendações para a continuidade do trabalho social que é ofertado pelos CRAs, CREAs, Centros POP, Centros DIAS e entidades socioassistenciais da sociedade civil. A Heloísa já falou um pouco, mas aqui a gente vai retomar os principais eixos para a adequação das ofertas do SUAS, que passa pela identificação das famílias em situação de vulnerabilidade e risco decorrente das medidas de isolamento, do adoecimento, né, especialmente famílias com pessoas em grupos de risco, pessoas idosas, também em relação às condições de pobreza e extrema pobreza. Preciso também prever a garantia de acesso aos serviços, programas e benefícios e itens necessários de sobrevivência para diminuir os impactos da pandemia. Um outro eixo também é referente à organização do atendimento, a reorganização do atendimento, no caso, né? Adequando a esse novo contexto de ter novas configurações através de atendimentos remotos por conta dessa necessidade do distanciamento social e também a promoção de ações informativas e preventivas no território. A gente vai detalhar aqui agora um pouco cada um desses eixos. Então, assim, o primeiro passo para adequar o trabalho social nesse contexto de pandemia é a identificação das famílias. Para isso é necessário que as equipes da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média Complexidade façam o diagnóstico com o apoio do órgão gestor, claro, onde houver equipe da vigilância socioassistencial estruturada, é fundamental que se articule com essa equipe para fazer o diagnóstico e também com outras políticas públicas, especialmente a saúde, né? Para tentar identificar famílias que tenham pessoas em grupos de risco, pessoas idosas, pessoas com deficiência e com outros problemas de saúde agravantes à Covid, né? E que precisam de uma atenção especial. Famílias com pessoas dependentes de cuidados, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes que terminam ficando mais expostos pela necessidade de ter uma pessoa que cuide delas e o que impossibilita o isolamento, né, em alguns casos, além do risco desse cuidador adoecer. A Heloísa até falou um pouco sobre isso, né, quando esse cuidador adoece, não tem condições de continuar ofertando os cuidados de forma segura, né, para essas pessoas que dependem desses cuidados. É preciso identificar também pessoas que vivem sozinhas e sem rede de apoio e que podem ter maior vulnerabilidade nesse contexto, famílias em situação de pobreza, com insegurança de renda e insegurança alimentar e nutricional, identificar o agravamento das situações de violência doméstica e intrafamiliar, e também de negligência ou abandono, né? Os dados desse período da pandemia e alguns estudos recentes mostram o impacto do agravamento das situações de violência, especialmente dos públicos que historicamente são vítimas dessas violências, né, como crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência, dessas situações de violência que ocorrem dentro do ambiente doméstico, dentro do contexto familiar, né? Então, é necessário fazer essa identificação, esse diagnóstico, e considerando que essas situações têm sido agravadas com o impacto da pandemia, mais uma vez se reforça a importância da assistência social manter as suas ofertas, né? Então, é fundamental que haja essa identificação precoce para inclusão no acompanhamento e nos atendimentos que são ofertados pelo SUAS. E aí, com base nesse diagnóstico da identificação das famílias e das suas necessidades, é que se organizam as ofertas da assistência social. E aí a portaria ela traz algumas ações que devem ser previstas, né, nessas ofertas. Considerando esse período, né, que é um período, como a Tânia bem falou, inédito para a nossa geração, então a gente está aprendendo a lidar com essa situação de pandemia, uma das ações essenciais é a disseminação de informações claras e acessíveis sobre as medidas de prevenção e contaminação pelo coronavírus, né? Então, assim, orientar as famílias sobre como lidar com os familiares de grupo de risco,
ou com os familiares que apresentem sintomas ou tenham confirmação da contaminação pelo vírus. Para isso, mais uma vez, é fundamental que se articule com as equipes da saúde, né? Saúde básica, o pessoal que faz o acompanhamento mais rotineiro dessas famílias, que possam ter mais informações, inclusive, sobre essas situações tanto do estado de saúde, né, de quem está no grupo de risco, como de como lidar com isso, né? É preciso também prever, junto com o órgão gestor, ações de distribuição de itens básicos de sobrevivência, de maneira complementar e integrada com os serviços, né? E aí, para essa ação, é necessário definir critérios de distribuição de itens de alimentação, de higiene, de outros itens que sejam necessários ali de acordo com as demandas locais das famílias, e também com atenção para os públicos mais vulneráveis, como pessoas em situação de rua, famílias que mesmo que estejam conseguindo se manter em isolamento domiciliar, estejam passando por alguma situação de insegurança de renda ou alimentar, e também famílias com pessoas com grupos de risco. E aí, além de definir critérios para essa distribuição, é preciso que se organize essa distribuição de maneira a evitar aglomerações, né? Então, a portaria também traz algumas estratégias, né? Como a descentralização dos locais de distribuição no território, o agendamento para entrega nas unidades da assistência social, né? Pode ser feito esse agendamento prévio, organizando os horários para que se evite aglomerações, ou quando for viável, a própria entrega nos domicílios, né? Quando isso for possível. Além disso, é preciso também prever estratégias para orientar sobre acesso aos benefícios, e aí preferencialmente por atendimento remoto ou também descentralizando os postos de atendimento ou de cadastramento aos benefícios no território, para que se evite que centralize isso e muita gente vá para o mesmo lugar, né? Além disso, também é preciso avaliar localmente se é necessário propor mudanças nas normas locais sobre os benefícios eventuais, para atender as necessidades e demandas que surgiram ou se agravaram por conta desse contexto de emergência em saúde pública. Por fim, precisa assegurar também a efetividade dos encaminhamentos necessários e, portanto, é indispensável a articulação entre os serviços e unidades da assistência social e também entre esses serviços com as demais políticas públicas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, lideranças comunitárias, lideranças dos territórios, pensando a melhoria dos fluxos para que se garanta o acesso dos públicos vulneráveis aos seus direitos. Por conta dessas medidas, né, de distanciamento e isolamento social, também tem sido necessário mudar a maneira como o atendimento socioassistencial é realizado. Inclusive, a orientação é de que se suspendam algumas atividades que promovam aglomerações de pessoas, né, como atendimentos em grupos ou oficinas, e aí alguns serviços são diretamente mais afetados, né, como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou as ofertas organizadas em centros-dias para pessoas com deficiência e pessoas idosas que, por sua natureza, trabalham muito com atividades coletivas. Então, a orientação é que haja a suspensão dessas atividades, mas de maneira nenhuma pode haver a interrupção do acompanhamento desses usuários. Então, mesmo que sendo necessário algumas adequações, né, esses atendimentos devem ser continuados e devem-se manter os vínculos com as famílias que são acompanhadas, além da identificação de famílias que precisem do atendimento, né, a partir desse contexto, que não necessariamente eram acompanhadas antes pelos serviços da assistência social, mas que, por conta, né, de todo esse contexto que a gente já apresentou, das situações que podem ter sido agravadas, possam necessitar agora desse suporte. Então, o grande desafio é como manter esse atendimento, como manter os vínculos com os usuários e a oferta da proteção na atual conjuntura. E aí a portaria número 100 também indica algumas estratégias, né?
A primeira delas é relativa ao acompanhamento remoto, através de telefonemas, videochamadas, aplicativos de mensagens, quando for possível, né? Alguns municípios têm central de atendimento, então pode também tentar viabilizar essas centrais de atendimento para os usuários. E aí, o atendimento remoto, ele precisa de algumas, além de usar, né, novos meios de tecnologia, enfim, para que seja realizado, ele também precisa ser combinado com os usuários, assim, qual é o melhor meio de comunicação, né, que eles tenham acesso, facilidade e que eles se sintam mais seguros e mais confortáveis para usar através para realizar esses atendimentos, para se manter no acompanhamento. Preciso combinar a frequência que esses contatos vão ser realizados, ofertar apoio para quem tiver dificuldade no uso das tecnologias, né? Orientar os usuários para que eles mantenham seus contatos atualizados e também divulgar amplamente os contatos dos serviços, tanto da assistência social como de outras políticas públicas, para que os usuários possam realizar o contato quando necessário ou surgir alguma demanda espontânea, né? É importante que os atendimentos continuem sendo registrados no prontuário SUAS ou em outros instrumentais de acompanhamento das famílias que são usados no âmbito local. Uma questão que tem surgido em relação ao registro dos acompanhamentos, principalmente do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, por conta da suspensão das atividades coletivas, das oficinas, assim, como registrar esse atendimento, como contabilizar e, principalmente, pergunta muito em relação ao impacto financeiro, né, para o cofinanciamento dos serviços. E aí, sobre essa questão, a Secretaria Nacional de Assistência Social publicou a nota técnica número 4 de 2020, que trata sobre o preenchimento desses sistemas de informações, né, o SISC, e também do CIS-ACESUAS e do RMA, e de como eles devem ser preenchidos durante esse contexto da pandemia. Não cabe aprofundar aqui agora essa discussão, mas é importante só destacar que os registros eles devem continuar refletindo a realidade das ofertas, né? Então, tentar passar o que de fato está sendo realizado, quais usuários, quantos, né, usuários de fato estão sendo acompanhados. E aí, no caso do serviço de convivência, que esse preenchimento ele pode vir a ter um impacto geralmente, né, o cofinanciamento é realizado a partir do preenchimento do SISC, da quantidade de pessoas acompanhadas. Logo no começo, assim, dessa quarentena, foi publicada a portaria número 337, que fala sobre o cofinanciamento de alguns serviços, entre eles o serviço de convivência. Então, assim, o preenchimento do SISC não vai alterar, não vai ter impacto orçamentário nesse momento. Então, só para já esclarecer um pouco essa questão, mas é importante que vocês leiam, né? Tanto a portaria 337 quanto a nota técnica número 4, que falam sobre esse preenchimento dos sistemas de informação. Então, assim, um atendimento remoto, ele é o mais recomendado por ser o mais seguro em relação à prevenção da contaminação pelo coronavírus nesse momento. Mas nem sempre será possível realizar e nem sempre ele vai ser a melhor forma de garantir a proteção dos usuários, né? Assim, às vezes não vai ser possível porque os usuários não vão ter acesso aos meios de tecnologia para isso, ou enfim, tem algum outro tipo de barreira, mas em alguns casos as equipes podem avaliar que o atendimento presencial é a melhor forma de atender a demanda da família, do usuário e de garantir a sua proteção social. E aí, nesses casos, esses atendimentos eles devem ser continuados presencialmente, né, quando for a melhor maneira de ocorrer, mas que se mantenham todos os cuidados. A Heloísa já falou muito bem aqui em relação aos cuidados de higiene, de distanciamento, o uso de EPI. Então, tudo isso deve ser observado na oferta dos atendimentos presenciais, além da questão de organização de horários, né, agendar previamente, para atendimento a grupos de risco, inclusive,
pode se reservar um horário, né? Por exemplo, de manhã nós só vamos atender pessoas que são do grupo de risco. Então, fecha a unidade, se for o caso, só para atender, avisa isso, né? Isso tem que ser publicado, divulgado amplamente, para que as pessoas também não cheguem até a unidade e não consigam ser atendidas. Então, divulga amplamente através de cartazes, manda mensagens, enfim. Para que assim, olha, nesse dia, nesse horário, a gente só vai fazer atendimento agendado desses públicos que são grupo de risco. Então, tentar organizar de forma a evitar expor risco de contaminação, né? Tanto em relação aos usuários quanto aos profissionais. Além disso, né, do atendimento com horário agendado, pode-se pensar também a descentralização desses atendimentos no território. Então, utilizar as unidades que estão com atividades suspensas ou que, de certa forma, não estão com atendimento presencial para reorganizar as ofertas ali, né? Então, sei lá, se o centro-dia ou um centro de convivência que não está funcionando e está fechado, pode a equipe do CRAS ou do CREAS, enfim, a que tiver necessidade de organizar para usar esse espaço, para não centralizar tudo na única unidade de referência que teria no território. E aí também uma outra opção de se manter esses atendimentos presenciais é através das visitas domiciliares, né? Que, mais uma vez, assim, a recomendação é que se evite sempre que possível, mas sendo necessário que se tomem todas as medidas necessárias para prevenção e cuidados mesmo em relação à saúde. Então, medidas de distanciamento, uso de máscara, de preferência, os atendimentos devem ser realizados em ambientes amplos e arejados, né? A Luísa também falou sobre isso. Entendendo, e aí, né, pode em locais abertos, se for o caso, realizar no quintal da unidade ou da casa, né, quando for visita domiciliar, mas sempre, independente de qual espaço seja utilizado, né, e especialmente quando forem em lugares abertos, sempre precisa atentar para a garantia da privacidade e do sigilo no atendimento, né, não se pode abrir mão disso. Então, em relação às visitas domiciliares, cabem ainda mais 2 destaques. Um em relação ao programa Criança Feliz, né, que funciona essencialmente através das visitas, e aí tem a portaria conjunta número 1 de 2020, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e da Secretaria Nacional da Promoção do Desenvolvimento Humano, que traz recomendações específicas sobre a continuidade do acompanhamento das crianças e das famílias através das visitas, mas quando for necessária a suspensão, né, tem municípios, por exemplo, que restringiram a mobilidade ou que tiveram lockdown, então, assim, precisou suspender qualquer atividade presencial, que esse acompanhamento seja realizado de maneira remota. Em relação também ao programa BPC na escola, que a visita domiciliar também é um importante instrumento para o desenvolvimento das ações, né, do programa, a recomendação é que nesse período sejam suspensas essas visitas de maneira a proteger os usuários e também os profissionais da assistência, né, do programa, no caso, redirecionando as ações, então, para o planejamento e avaliação. Além disso, pensando nas ações, né, no território, é preciso organizar ações preventivas e informativas, né, que devem ser articuladas com outras políticas para fornecer informações sobre a pandemia, medidas de prevenção da contaminação, falar sobre a importância do distanciamento e do isolamento social, também fornecer informações relativas à prevenção da violência e de violações de direitos, né, como identificar situações de violência, onde denunciar quando ocorrer, onde buscar atendimento, e para isso é preciso passar informações atualizadas também sobre o funcionamento dos serviços, tanto da assistência social, como das outras políticas durante a pandemia, né? Então, informações sobre os horários, contato para informações e para agendamentos de atendimento, locais de distribuição de alimentos ou de outros itens, disponibilidade de abrigos e alojamentos, enfim, são informações que devem ser prestadas na comunidade. E aí, para isso, né, deve-se evitar a distribuição de materiais impressos
Então, essas informações podem ser divulgadas em cartazes, por carro de som, redes sociais. Também é importante a parceria com lideranças locais e comunitárias que conseguem disseminar informações ali no território. Também é importante que se organizem ações de abordagem social para as pessoas que estão em situação de rua e ações nas comunidades de difícil acesso, né? Como meio rural, áreas de territórios de povos e comunidades tradicionais, para que essas pessoas, enfim, essas populações também sejam inseridas no acompanhamento que é realizado pelas equipes dos CRAs, CREAs, Centros POP, e para a inclusão nos programas e benefícios e demais políticas, né? E aí, como já sinalizado, a situação de emergência em saúde pública, ela pode ter impactos que agravam as situações de vulnerabilidade e riscos sociais, né, por diversos fatores. Que a gente já falou um pouco aqui, mas só para retomar, né, tanto a dificuldade de acesso a serviços públicos, insegurança de renda e insegurança alimentar, preocupações e risco de adoecimento, restrição do convívio social e de suporte de redes sociais de apoio, né? O que sobrecarrega cuidadores familiares, pode gerar estresse, tensão, e culminar em episódios de violência intrafamiliar. Isso reforça a importância da continuidade do trabalho social que é desenvolvido pelas equipes dos serviços socioassistenciais, né? Para proteção e para prevenção dessas situações de risco. A portaria número 100 sinaliza que alguns públicos podem estar mais vulneráveis a tais situações e traz também algumas recomendações do trabalho social com pessoas idosas, com pessoas com deficiência e com crianças e adolescentes. A SNS já publicou outras portarias que tratam de atenção a outros públicos específicos no período da pandemia, né? A portaria 69, que fala da atenção à população em situação de rua, e a portaria 86, que fala sobre a atenção a mulheres em situação de violência doméstica. E aí aqui a portaria 100 especifica esses dois públicos, né? Idosos, pessoas com deficiência e crianças e adolescentes, que eu vou detalhar um pouco melhor agora. Trazer um pouco o que a portaria aborda, né? Em relação às pessoas idosas e com deficiência, é importante compreender que são públicos que podem pertencer ao grupo de risco da Covid e isso pode ter um impacto, né, um impacto emocional nessas pessoas, causando medo, ansiedade, além da solidão por conta dessas situações de isolamento social. Então, a situação de dependência de cuidados também pode ser um fator de agravamento de riscos, né, tanto por impossibilitar o distanciamento social, né, porque a pessoa tem que estar ali com alguém cuidando dela, além das condições também da moradia, que às vezes não possibilita que se mantenha esse distanciamento, por não ter cômodos amplos ou suficientes para que cada membro familiar fique isolado, né, se houver suspeita ou contaminação. E diante disso, as equipes precisam identificar, então, a necessidade de suportes para que essas famílias consigam realizar o isolamento com segurança, assegurando a distribuição de alimentos, o apoio nos cuidados da vida diária e suporte emocional. Então, nesse sentido, algumas recomendações para o trabalho social com pessoas idosas e pessoas com deficiência devem considerar a manutenção dos vínculos dos usuários com os serviços, né, sempre que possível, por atendimento remoto, então, ligações telefônicas, videochamadas, enfim, o melhor meio que for combinado ali com o usuário, ou quando não for possível que seja atendimento remoto ou não for a melhor opção, o atendimento individual, presencial ou visita domiciliar, né? Sempre com todos os cuidados para prevenção de contaminação, especialmente considerando que podem ser grupos de risco. Independente da forma de atendimento, se vai ser remota ou presencial, deve-se garantir a escuta qualificada, acolhedora, respeitosa, passar informações claras. A recomendação também é que se mantenha uma frequência semanal desses atendimentos, né, para que se mantenha esse vínculo. E também, assim, mesmo com as atividades coletivas suspensas, é importante fomentar o cuidado entre os usuários, né, dos serviços,
com formação de rede de contatos regulares, na qual cada usuário fica responsável por manter contatos frequentes e regulares com o outro, né? E aí pode fazer o acordo, assim, olha, o João vai ser responsável por ligar uma vez por semana para Maria. E aí toda semana eles vão se falar, vão manter esse vínculo, né? Vão dar apoio um para o outro. E aí pensando essas estratégias para que esse cuidado entre os usuários ocorra também, mesmo com as atividades coletivas suspensas. É importante também estimular os usuários a manterem uma rotina, praticarem atividades físicas quando possível, outras atividades de lazer também, sempre pensando na proteção, né, atividades que não os exponham a riscos de contaminação pelo coronavírus, e também considerando a situação de dependência de cuidados e de possível sobrecarga para os cuidadores nesse período de isolamento, para as cuidadoras, né, em geral são mulheres que assumem esse papel de cuidado pelo familiar, então é importante também identificar e mobilizar redes de apoio, né, família extensa ou pessoas com vínculos significativos que possam oferecer apoio nesse compartilhamento de cuidados com as pessoas idosas e pessoas com deficiência. Pensando no atendimento às crianças e adolescentes, é importante considerar que para esse público o maior risco não está relacionado diretamente à Covid, né? Crianças e adolescentes não são considerados, a princípio, um grupo de risco para a Covid. Mas o principal risco está relacionado às medidas de isolamento, né? Que por conta dessa suspensão das atividades escolares, então as crianças, assim, além do isolamento, né? As crianças foram as primeiras a entrar no isolamento por conta das atividades escolares em muitos locais. Foi uma das primeiras medidas, né, de prevenção à contaminação. Então, essas medidas geram sobrecarga de trabalho às cuidadoras, né, geralmente as mães, tias, avós, que precisaram se reorganizar ali a sua rotina para lidar com as crianças e adolescentes em tempo integral em casa. E essa rotina pode causar estresse, agravar situações de negligência, aumenta riscos de acidente doméstico, né, e inclusive de violência intrafamiliar. Então, deve preocupar também a situação das famílias que com apenas um adulto responsável pelas crianças, né, a tal das famílias monoparentais, ou cujos responsáveis pertençam ao grupo de risco, porque no caso destes ficarem doentes ou precisar ficar isolados ou até internados em hospitais, para além da preocupação em relação à saúde, as crianças correm risco de ficar desprotegidas, né, sem alguém que oferte cuidados para elas. E aí, nesse caso, é importante também que as equipes da assistência social consigam identificar essas situações para apoiar na proteção e na prevenção. Então, mobilizando a família extensa, pessoas com vínculos ou serviços que possam compartilhar cuidados, além de inserir as famílias nos serviços e benefícios da assistência social. Então, a portaria número 100 traz algumas recomendações, né, para esse trabalho social com famílias com crianças e adolescentes. Então, recomenda que, inicialmente, seja realizada a identificação dessas famílias, atentando para particularidades de famílias que tenham crianças na primeira infância, situações de famílias refugiadas, migrantes, crianças com deficiência, em situação de rua ou trabalho infantil, enfim, as diversas situações de vulnerabilidades e riscos que podem afetar esse público, para pensar a organização das ofertas de acordo com as demandas. Nos casos em que as crianças e adolescentes estejam separadas dos seus familiares devido às medidas de isolamento, né, por questões de adoecimento ou por outros motivos, é recomendado que se promova o contato entre as crianças e seus familiares na perspectiva de assegurar a convivência familiar, ainda que à distância, né? E também se reforça a necessidade de manter o acompanhamento regular dessas famílias, junto aos serviços do SUAS, encaminhando para a rede intersetorial de acordo com as necessidades apresentadas. Oi, Mariana, você falou alguma coisa? Desculpa. Então, por fim, fica como uma recomendação a leitura da nota técnica número 59 de 2020, da SNS, mais especificamente do item que fala sobre ações para promover a qualidade de vida e o manejo do estresse,
para subsidiar a adequação do trabalho social aos públicos mais vulneráveis no contexto da pandemia. É isso. Espero ter conseguido apresentar as principais questões e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Eu vou falar aí para a Mariana. Foi ótimo, Natália. Gratidão pelas contribuições, né? O trabalho social com famílias já nos desafia em contextos fora de pandemia, né? Quem dirá agora, nesse cenário em que estamos todos nós sendo desafiados em várias dimensões, né? E principalmente quando você traz essas recomendações referente às especificidades, né? As peculiaridades dos públicos específicos, agrega muito no nosso trabalho para a gente poder qualificar as nossas ofertas nesse momento peculiar aí da história da humanidade, né? E, consequentemente, da assistência também. Bom, pessoal, nossa equipe organizou aqui, identificou várias perguntas que estão chegando no chat para a gente, e eu consegui fazer um mapeamento. Eu vi que estão chegando muitas perguntas sobre o atendimento remoto, como computá-las. A Natália já aprofundou um pouquinho mais nesse assunto, mas eu vou chamar a Heloísa para que ela possa explorar um pouco mais e, de repente, na fala dela, ela tentar contemplar aí essas dúvidas que foram mencionadas por vocês, ok? Heloísa, pode ser? Você pode tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o atendimento remoto e como que a gente pode computar nos sistemas, por gentileza? Obrigada aí, Mariana, pela palavra. Agradecer a Natália também, que na verdade explorou super bem esse assunto, né? E aí acho que também, acho que na verdade é trazer algumas considerações e algumas complementações, né, sobre as possibilidades do que a portaria 100 traz, né? Eu acho que uma coisa inicial, pessoal, para a gente refletir, é que assim, a portaria ela traz alguns elementos para que vocês incorporem nos territórios ferramentas, instrumentos a partir do trabalho que já está sendo executado e a partir também da lógica de organização dos atendimentos. Então, assim, o atendimento e o acompanhamento remotos, eles vão acontecer dentro de um cenário, né, de avaliação do gestor local, junto com as coordenações dos equipamentos, junto com as equipes, né, usando todo aquele arcabouço que a gente falou no começo, pensando quais são as melhores alternativas e opções para manutenção desse atendimento, né? Então, assim, o fato do atendimento estar sendo remoto não significa que não está acontecendo atendimento. O fato da unidade não estar funcionando não significa que não está acontecendo atendimento, da unidade não estar funcionando fisicamente, né? Eu quero dizer, acho que isso que é importante deixar bem claro. E aí, para isso, a gente editou, então, a Natália até mencionou, né, a nota técnica número 4 de 2020, que foi editada em parceria, né, pelo Departamento de Proteção Social Básica e pelo Departamento de Gestão da Secretaria Nacional de Assistência Social, onde a gente traz algumas orientações para o preenchimento dos sistemas. Então, assim, quando eu estou realizando uma atividade remota, que atividade é essa que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um atendimento individualizado, eu estou fazendo um atendimento com um grupo de usuários, e aí eu vou registrar esse respectivo atendimento, né? Se eu não estou realizando um atendimento em grupo, então eu não vou computar, óbvio, eu não vou dizer, né, no sistema uma coisa que não está acontecendo. O que é importante a gente ter em mente é que, mesmo sendo um atendimento por meios virtuais, ele pode ser, sim, considerado e computado nos nossos sistemas como um atendimento que aconteceu. Por quê? Porque eu tive profissionais se dedicando a planejar aquele atendimento, porque os usuários compareceram àquela atividade, ela teve começo, meio e fim, né? Então, o fato de ser remoto não significa que não está acontecendo. Eu acho que é um desafio para a gente pensar, né? Inclusive a gente pensar na perspectiva, bom, se é um serviço essencial, como que eu faço ele à distância? É possível fazer, né? Então a gente tenta trazer algumas orientações aí que vai dizer respeito ao quê? O que é essencial? E acho que frisando um pouco o que a Natália já falou.
é manter a rede de contatos de usuários atualizada, é combinar com os usuários qual vai ser a periodicidade desses contatos virtuais. E aí, quando realmente não existe possibilidade, seja porque o usuário não tem acesso nem à internet, nem a um telefone regular com que a gente possa falar com ele, aí vamos pensar também que estratégias são essas de um atendimento presencial, né, ou uma ida ao domicílio, né, a visita domiciliar continua sendo uma estratégia também para nós, e como é que a gente consegue manter o contato com esse usuário, porque o fato dele não ter os meios virtuais para se manter em contato conosco não significa que ele não esteja precisando de atendimento, mas num contexto como esse, onde o isolamento, o distanciamento social são medidas de prevenção à contaminação pelo vírus, é importante que a gente olhe para as ferramentas virtuais como uma oportunidade para a gente manter o atendimento, né, da maneira como a gente costuma fazer, mas com algumas adaptações. Então, talvez eu não consiga continuar aqueles grupos do serviço de convivência que estavam em andamento antes da pandemia. Por que eu não consigo continuar? Porque eu não vou conseguir fazer eles presencialmente na unidade, ou porque eu não vou conseguir reunir os usuários da maneira como eu reunia, mesmo que virtualmente, ou então, pessoal, porque as demandas dos usuários também podem ter se alterado. E talvez aquele grupo do serviço de convivência que estava em andamento antes, hoje tem uma demanda de falar sobre o isolamento social, por exemplo, ou de falar do cuidado com as crianças, da sobrecarga de cuidado com as crianças, por exemplo. Então, essa sensibilidade, essa adaptação, ela vai acontecer muito a partir das necessidades que cada território vai ter. Por isso que o instrumento do planejamento é tão importante, né? Olhar para essas famílias, identificar quais são essas demandas, quais são as demandas de suporte, né? A gente tem falado muito sobre as demandas de suporte na portaria, o que é necessário para essas famílias neste novo contexto, porque a pandemia obrigou a todos nós a nos readaptarmos, né? Nas nossas vidas profissionais e nas nossas vidas pessoais, e com as famílias não vai ser diferente, né? Então, eu acho que é importante dizer, o atendimento remoto ele pode ser computado, então a gente sugere realmente que vocês consultem a nota técnica, né? Ela vai ser disponibilizada também no blog da Rede SUAS e o link aí no chat também para vocês poderem consultar. E se vocês ainda tiverem dúvidas, não deixem de mandar e-mails para nós, né? A gente tem um canal de comunicação direto sobre as demandas relacionadas à pandemia, ao Covid-19, que é o suas.covid@cidadania.gov.br, que a gente também pode esclarecer sobre o preenchimento dos sistemas com base na nota técnica, mas acho que é importante frisar, né, que a gente tentou prever de que maneira que isso possa que isso pode ser feito, né? Mas que para nós a gente não está considerando que o fato da unidade não estar tendo atendimento presencial ou não estar tendo, ou estar tendo atendimento presencial residual, não significa que o atendimento não esteja ocorrendo. Por isso que a gente oferta, então, orientações sobre como fazer o registro nos sistemas, porque aí é a maneira que vocês vão ter de dizer, olha, nós estamos fazendo, mas de uma nova forma, né? Que é uma forma virtual. E aí a portaria 100, ela vem justamente para tentar detalhar quais são essas possibilidades de atendimento virtual. Agora, se o atendimento vai ser 50% virtual e 50% presencial, se o atendimento vai ser 80% virtual e 20% presencial, ou ao contrário, vai ser 80% presencial e 20% virtual, essas são decisões que os municípios têm que tomar reunindo as suas equipes, né, e refletindo sobre o cenário epidemiológico no local, né? A gente tenta trazer alguns elementos aqui para análise e na leitura da portaria vocês vão ver que o tempo todo a gente se remete nos cenários onde tem retomada da atividade, avaliar a questão da volta progressiva das atividades presenciais. Então, todo o texto da portaria ele foi pensado para conseguir contemplar e para deixar realmente aberto para que os municípios possam olhar para a sua situação específica, né, com esses elementos mais gerais que a gente tem para oferecer. Então, assim, não sei se contribuiu, né, para esclarecer um pouco mais as dúvidas. Acho que a fala da Natália foi muito feliz no sentido de detalhar os elementos da portaria, mas realmente a minha sugestão também é que vocês leiam
com detalhe, né, a portaria, que vocês se apropriem desse documento, nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês também, e que tragam, né, eventuais dúvidas que continuem surgindo, porque realmente esse momento aqui da live tem as suas limitações, mas a gente continua à disposição para continuar conversando, dialogando, aprofundando. E aqueles municípios que tiverem práticas interessantes, exitosas, coisas que estão vendo que está funcionando, que está gerando uma dinâmica de interação com os usuários, mandem para a gente também. Falem, contem para nós, né? Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso? Porque isso, inclusive, para nós é material para a gente aperfeiçoar os nossos normativos e também para aperfeiçoar as orientações para aqueles municípios que eventualmente estejam apresentando mais dificuldades. Então, de maneira geral, é isso. Volto aí para a Mariana para dar seguimento. Obrigada. Gratidão, Heloísa. Muito oportuno esses esclarecimentos, né? Então, pessoal, para encerrar aqui essa nossa roda de conversa, né, esse momento de compartilhamento aí, nós recebemos várias perguntas, e aí o que a gente pode combinar é o seguinte: a gente vai disponibilizar uma FAQ depois, referente à portaria 100, então aquelas que a gente não conseguiu responder aqui, né, hoje, até em função do tempo, a gente se compromete em incorporar nos conteúdos da FAQ. E tiveram algumas perguntas referente ao plano de contingência, né, se tem um modelo específico, se a gente vai disponibilizar. E aí eu vou só retomar uma fala da Heloísa, que não tem um modelo específico, né, mas tem os elementos todos lá na portaria para ajudar vocês a organizarem. A ideia é ser uma orientação para que vocês qualifiquem o planejamento de vocês aí. Então, o plano de contingência não tem modelo, mas a portaria ela detalha de forma que possa facilitar o trabalho dos municípios aí na ponta, né? E, então é isso, a gente agradece imensamente, lembrando que a nossa apresentação vai estar disponível no blog da Rede SUAS. As dúvidas também, se tiverem outras dúvidas, vocês podem, como a Heloísa acabou de dizer, podem mandar para o suas.covid, a gente vai colocar o e-mail aqui no chat para vocês. A gravação vai ficar aqui também disponível no canal da Rede SUAS, então vocês podem rever, pode compartilhar com os outros colegas de trabalho, com outros municípios, com outros estados, enfim, fiquem à vontade para disseminar, para compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa, de fato, formar essa rede aí de recomendações, né, para a gente se apoiando, que a gente faça esse apoio mútuo aí entre as esferas. Acho que é isso, eu agradeço imensamente, quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe da SNS que contribuiu na elaboração da portaria, né, e que também contribuiu com a organização dessa live também, para que a gente pudesse estar aqui com vocês, o DG SUS, a especial, da básica, enfim, todo o gabinete, todos que contribuíram para que esse momento pudesse acontecer e a gente pudesse estar aqui com vocês. A gente agradece a presença principalmente de vocês que nos acompanharam aí, né, mantivemos a audiência do início até agora, e é isso. Até a próxima, um bom trabalho para nós, que a gente continue aí nesse processo de qualificação e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Gratidão.